Seja bem-vindo à série de vídeos falando de serviços. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que uma empresa deve ter antes de lançar um serviço no mercado. E eu começo colocando 3 questões que nós discutimos no capítulo, que são: por que validar serviços? Como proceder, já que o serviço é produzido e consumido diante do cliente? E como qualificar as pessoas. E eu trago para você, eu compartilho com você uma experiência que tive numa rede de academias, em que um dos sócios me chamou e disse que estava tendo algumas dificuldades, porque eles tinham uma preocupação com inovação e procuravam a cada 3 meses lançar um serviço novo na academia, fosse um tipo de exercício, um tipo de ginástica ou alguma coisa no sentido de agradar o cliente, como um tipo de entretenimento, algum serviço ligado à alimentação ou alguma bebida. Mas cerca de 50% daquilo que eles introduziam acabava tendo algumas falhas, de modo que muitas vezes eles tinham que suspender aquele serviço, apesar da preocupação com inovação. E eu conversei com ele chamando exatamente a atenção da preocupação com a validação de um serviço. Veja, um serviço ele é prestado diante do cliente, então não dá para você pensar, por exemplo, da mesma maneira que numa fábrica de automóveis, ela tem uma pista de provas onde ela, antes de lançar qualquer veículo novo, coloca aquele veículo para rodar 100, 200 mil quilômetros, faz os testes de rua com o veículo descaracterizado, e não dá para você pensar isso em serviços. Veja, como é que você pode pensar em validar uma festa de casamento? Somente na hora de executar um casamento. Imagine que você tem uma casa de recepção, onde está sendo feita a recepção dos convidados após a cerimônia religiosa, e o ar-condicionado simplesmente para de funcionar. Veja, são situações que acontecem porque você não teve o devido cuidado prévio antes de você lançar o serviço no mercado. Então, uma rede de academias ou lojas ou qualquer outro tipo de serviço, como lavanderia, falamos disso no vídeo anterior, precisa, antes de lançar o serviço propriamente em toda a sua rede de atuação, talvez fazer uma fase de pré-operação ou lançar somente numa unidade, testando os recursos físicos, o pessoal, o espaço, o tamanho, o dimensionamento, informações. E ao você fazer tudo isso, você vai estudar uma série de possibilidades de erros que podem acontecer, de modo que somente depois de você fazer a correção disso é que você lança aquilo amplamente em toda a sua rede de prestação de serviços. Como é que você pode evitar, no caso de uma casa de recepção, que o ar-condicionado falhe no meio da festa? Ora, você faz um teste antes. Você faz o dimensionamento do sistema de ar-condicionado compatível com a quantidade de pessoas e a duração de uma determinada festa. E existe ainda aquele velho recurso de você alugar geradores de energia, para eventualmente, se o problema for de sobrecarga, você ter como resolver. Então, esses são alguns cuidados que você deve ter para o que a gente chama de validação do serviço, fazer o teste do serviço antes de colocar o serviço no mercado. E respondendo à última questão, eu devo validar também as pessoas? Sim. E provavelmente você já viu em algum restaurante, em alguma lanchonete, ou talvez num supermercado, um operador de caixa ou uma operadora de caixa com um crachá dizendo em treinamento. Aquilo, gente, é exatamente uma validação do profissional que vai prestar o serviço para o cliente. Veja, qual é a informação que a empresa está passando para o cliente, que está usando sobre o funcionário que tem o crachá em treinamento? A informação de que aquele funcionário ainda não é um profissional totalmente
qualificado, está em treinamento, portanto, é possível que ele cometa alguma falha pequena e, por favor, senhor cliente, entenda isso. Eu já vi pessoas em supermercado mudarem de fila porque descobriu que o caixa que estava operando, a pessoa que estava operando aquele caixa era uma pessoa que estava em treinamento. E a pessoa, o cliente, certamente teve algum temor em relação a isso. Então, esses são alguns cuidados básicos que qualquer empresa prestadora de serviço deve ter antes de lançar um serviço no mercado. Valide o serviço até onde você puder antes de jogar o serviço no mercado diante dos clientes. Agradeço a sua atenção, convido você a se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar o nosso próximo vídeo.